Olá, meu nome é Wellington Marzano, estamos aqui em Matemática em um minutinho. Falaremos hoje de permutação simples, resolveremos uma questão, número 4. Vamos lá. Questão número 4 diz o seguinte: quantos são os anagramas da palavra capítulo? Podemos formar. Primeiro, o que é anagrama? Anagrama são as permutações das letras com todas as letras sem repetição, ou seja, quantas palavras com todas as letras da palavra capítulo eu consigo formar, mas sem repetir letras e utilizando todas elas. Então, quantos anagramas eu consigo formar? Tá? Então, primeira coisa é observar quantas letras eu tenho, quantos lugares eu tenho. Então, vamos contar lá as letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tem 8 letras. Ou seja, se eu quiser riscar assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, quantas possibilidades eu tenho aqui? É permutação de 8, que é o quê? 8 fatorial. 8 fatorial é 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que vai ser igual, fazendo as continhas aí, 40.320 anagramas. Então, com a palavra capítulo, nós conseguimos construir 40.320 anagramas, que são palavras sem a necessidade do sentido, né? Você pode permutar as letras de lugares, tá? E não precisa se preocupar com o sentido. Então, a gente chama de anagramas. Veremos agora a próxima. Quantos são os anagramas da palavra capítulo? Na letra B, pede o quê? Que começam e terminam por vogal. Primeira coisa é observar. Na palavra capítulo, quantas vogais nós temos? Na palavra capítulo, nós temos 1, 2, 3, 4 vogais. Então, ele quer que começa e termina por vogal. Então, nós vamos lá. São 8 lugares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai ter que começar por vogal. Então, vai começar aqui. Então, quantas possibilidades? 4 vogais. Utilizo uma vogal aqui. E eu tenho que terminar com vogal. Quantas possibilidades eu tenho aqui? 3. Lembrando que quando eu faço esse problema de análise combinatória, eu começo pelo maior problema, que é começar por vogal e terminar por vogal. Quantas vogais que eu tenho para começar? 4. Utilizo uma. E depois, quantas vogais eu tenho para terminar? 3, porque eu já utilizei uma e não posso repetir. Portanto, me sobraram quantas letras para eu utilizar aqui nessas letras centrais? Se eu tinha 8, utilizei 2 vogais aqui, vogal aqui no começo e no término, me sobraram 6. Então, permutação de 6. Então, basta multiplicar 4 vezes permutação de 6 vezes permutação de 3. Lembrando que 4 vezes 3 é 12, a ordem dos fatores não altera o produto, e permutação de 6 é 6 fatorial, que é igual a 12 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Lembrando que 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 1, 2 vezes 1 vai dar 720, tá? E 720 vezes 12, fazendo a conta aí, 8.640. Então, nós temos 8.640 anagramas da palavra capítulo que começam e terminam por vogal. Então, nós temos 8.640 que começam e terminam por vogal. Então, primeira coisa nesse tipo de problema, atacar o maior problema. Qual é o maior problema? Começar com vogal e terminar com vogal. Então, nós garantimos aí. Quantas possibilidades tem? Quantas vogais temos? 4. Então, você tem que começar com vogal. Temos 4 vogais para a primeira e uso uma. Sobraram quantas vogais para a última? 3. Então, sobraram quantas letras centrais? Sobraram 6 letras centrais. Permutação de 6. 4 vezes 3, 12. Permutação de 6 é 6 fatorial, que é 720. 12 vezes 720, 8.640. Certo? Então, vamos para a próxima. Quantos são os anagramas da palavra capítulo
que tem as letras CAP juntas e nessa ordem, ou seja, eu não posso permutar o CAP. Então, como que seria isso? Seria da seguinte forma. Vamos lá. O C, o A e o P tem que estar juntos. Então, nós vamos considerar esse C, o A e o P juntos como se fosse uma letra só. Então, nós vamos passar CAP uma letra. Então, as três letras passaram a ser uma letra. Portanto, nós vamos lá. Se eu tenho 3, tenho 8, tiro 3, sobraram 5. Então, eu tenho mais 5 letras. 1, 2, 3, 4, 5. Com mais essa, que é o CAP juntos, eu tenho 6 letras. Portanto, quantos são os anagramas? P de 6. Por que P de 6? Eu estou considerando o CAP como se fosse uma coisa só, uma letra só. Então, considerando como uma só, então eu tenho ela como uma, as 5 outras que sobraram. Então, 1 mais 5, 6, permutação de 6, que é 6 fatorial, que é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá? Opa, faltou 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 720 anagramas da palavra capítulo que começam com CAP juntas. Toda vez que falar que tem alguma coisa junta, você considera que aquelas elementos juntos, letras juntas, são apenas um elemento. Foi isso que eu fiz. Então, se o CAP transformou em um elemento, eu tenho 5 letras que sobraram das 8. Então, as 5 letras que sobraram, mais o CAP, que é uma letra, 6 letras. Permutação de 6, que é 6 fatorial, que é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá 720. Veremos a próxima questão. Quantos são os anagramas da palavra capítulo em que tem as letras CAP juntas em qualquer ordem? Opa, além de estar juntas, ela pode permutar entre si. Então, vamos pensar, a princípio, CAP juntas, CAP juntas, CAP juntas, considerando uma letra, 2, 3, 4, 5, 6. Então, seria o quê? Seria as 6 letras com CAP juntas e nessa ordem seria P de 6, só que esse CAP ele pode permutar entre si. Então seria o que? P de 3. Portanto, a resposta desse exercício é P de 6 vezes P de 3. P de 6 é 6 fatorial, que é 720. E o P de 3 é 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Fazendo 720 vezes 6, dá 4.320 anagramas com a palavra capítulo, onde o CAP estão juntos, mas eu posso trocar em qualquer ordem, ou seja, eu posso permutar. Portanto, 4.320 anagramas. Veremos o próximo. Quantos são os anagramas da palavra capítulo, que tem a letra P em primeiro lugar e a letra A em segundo lugar? Então, eu tenho que atacar o maior problema, que é garantir que a letra P esteja em primeiro e a letra A esteja em segundo. Então, vamos lá colocar isso. Temos lá. Primeira letra vai ser P, segunda letra vai ser A, sempre. E as outras vão perguntar. Se eu tenho 8 letras, tirei 2, ficaram mais 6 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, o POA é fixo. O P e o A é fixo. Então, uma possibilidade. Multiplicar por 1. Não vai mexer, não pode mudar de ordem. O P vai estar sempre em primeiro lugar e o A em segundo. Me sobraram 6 letras, tá? Que seriam a letra C, a letra I, a letra T, a letra U, L e O. Então, são quantas letras? 6. Então, aqui seria permutação de 6. Então, ficaria uma possibilidade vezes permutação de 6.
uma possibilidade vezes 6 fatorial, que é igual 1 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, 1 vezes 720, que dá 720 anagramas da palavra capítulo, que começam com a letra P e depois a segunda letra é A fixo. Isso você só vai permutar as demais, tá bom? Obrigado a todos, até a próxima em legislação, matemática em 1 minutinho.